E o nosso grande objetivo é trazer dentro dessa fala, transformando a educação por meio de estratégias eficientes. É isso que eu vou trazer para vocês, que dentro não é nada de achismo, é aquilo que a própria ciência nos notifica, nos proporciona, tá? E evidencia através de toda a pesquisa o quanto aquilo é favorável, ok? Então, para começar, nós precisamos entender, né, o que é o transtorno do espectro autista, né? Então, a gente precisa entender, dentro dessa perspectiva, toda essa questão. O que nós temos que levar em consideração aqui, tá? O que é o TEA? É uma desordem que afeta o comportamento, a comunicação, a interação social, alterações sensoriais também. Já é comprovado cientificamente que também é um dado essencial para a gente poder observar, né, critérios claros para fechar um diagnóstico, que influencia todos esses quesitos, né, diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos que saber e entender que a alteração sensorial é algo que é importante a gente ter um olhar bem criterioso, tá? Quanto às questões sociais dessa criança, desse adolescente, tá? Nós precisamos levar em consideração a questão da comunicação, a forma como ele se comunica, nós precisamos entender. Tá? Como que essa criança se comunica? Hoje, no autismo, nós sabemos a importância que é da questão da comunicação. Eu preciso entender como aquela criança se comunica para eu poder abordar, para eu poder chegar até ela. A comunicação expressiva é aquela que eu exige a demanda verbal. Então, a criança tem que falar. A comunicação receptiva é aquela que ela tem que compreender. Então, você, professor, você, profissional, que está me assistindo agora, que está dentro desse tema, que está interessado em saber como utilizar estratégias eficientes que favoreçam o trabalho dentro da escola, dentro desse âmbito que necessita, né, de uma ciência, como a análise do comportamento, que vai trazer propostas. Então, eu preciso entender, acima de tudo, quem é aquela criança, quem é aquele aluno que chega para mim que tem o diagnóstico de autismo, como que ele autismo se revela. Eu posso muito bem dizer, ele é autismo, fechou um diagnóstico, é autismo, ok, tá, tudo bem. Mas como que esse autismo se revela? Quais são as dificuldades que nessa criança esse autismo está se apresentando que dificulta o processo do desenvolvimento dela? Isso é essencial. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter o domínio dessa possibilidade para poder fazer, né, um caminho onde nós vamos ver e verificar, diante de várias práticas baseadas em evidência, quais são aquelas que vão dar o suporte necessário junto com as estratégias, tá? Que vão favorecer o desenvolvimento acadêmico, social, emocional dessa criança. Então, nós precisamos entender, acima de tudo isso, como que esse comportamento se apresenta, tá? Como que influencia dentro da perspectiva do social, tudo isso nós temos que levar em consideração aqui. E aí, professor Luiz, análise do comportamento, o que é o ABA? Certo? Análise do comportamento aplicada, gente, é um termo advindo do campo científico do behaviorismo, tá? Que observa, que analisa, que explica, que faz associação entre o ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem. Só aqui nós já temos, né, uma gama de informação, tá? De procedimentos que vão ser necessários para que a gente possa ter um bom olhar claro e que sejamos efetivos diante das necessidades daquela criança. A observação é principal, é importante, mas não basta chegar e só observar essa criança, eu preciso saber o que eu vou observar. Eu preciso saber o que eu vou observar. Isso é essencial. Analisar. O que eu vou analisar? Qual o comportamento que eu vou analisar?
Para análise do comportamento aplicado, ABA, tudo é comportamento. Sentar é um comportamento, falar é um comportamento, pedir ajuda é um comportamento, certo? Então, eu tenho que analisar essa situação para promover possibilidades efetivas de condutas que vão favorecer com que aquela criança entenda, compreenda tudo que ela precisa, certo? Então, e nós temos que levar em consideração este ambiente. Qual é o ambiente que essa criança se encontra e o que esse ambiente está ofertando e oferecendo para essa criança no momento. Então, nós precisamos avaliar tudo isso para que uma aprendizagem seja efetiva. Uma vez que um comportamento é analisado, um plano de ação pode ser exercido para modificar aquele comportamento, tá? Vou falar de uma prática baseada em evidência científica, né? Que é uma prática baseada em evidência que dentro de toda essa ciência que é o ABA, trabalha para a gente analisar o comportamento, né? Que é análise funcional. O que é essa análise funcional? Eu tenho um problema, né, que se repete muito, e aí eu tenho que verificar antecedentes e consequências daquele comportamento. E aí eu vou fazendo um registro isso, exatamente como vocês estão vendo essa figurinha aí, A, B, C, né? O behavior é comportamento, né? Antecedente, o que acontece antes, tá? Daquele comportamento que aquela criança manifestou. E consequência, qual é a consequência depois que foi evidenciado, que teve a prática daquele comportamento, como que aconteceu, por que aconteceu. E na medida que a gente tem isso, a gente tem o critério de como poder avaliar a demanda de comportamento. Uma das práticas baseadas em evidência mais utilizada no mundo, você aprende aqui, dentro dos nossos cursos, dentro da nossa pós, onde a gente vai poder aprimorar com exemplos, com etapas. É uma das práticas mais evidentes e que está dentro, que é apenas uma prática dentro do ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é essa ciência. Nós precisamos entender isso, tá, gente? Nós precisamos conceber essa ideia para poder fazer um procedimento de trabalho fidedigno que promova o desenvolvimento dessas crianças. Bom, então vamos para alguns recortes importantes diante, né, dessa informação que eu tenho que trazer para vocês. Vamos lá. Planejamento, né? Como é que eu vou planejar as minhas intervenções, lembrando que todo planejamento dentro desta ciência, ele é único, tá? É para aquela determinada criança. Se eu tenho 5, cada um tem o seu diferente dentro das suas demandas, dos seus comportamentos, das suas especificidades, e isso precisa ser entendido, precisa ser analisado, precisa ser observado. Eu tenho que levar em consideração o entendimento dessa família, a necessidade dessa criança, a faixa etária dela, o contexto que ela se encontra, tudo isso é importante, tá? Para que a gente possa ter essa possibilidade. Então vamos lá. Como planejar, gente? Planejar intervenções analítico-comportamental individualizada começa como uma avaliação bem detalhada. Então eu preciso detalhar essa avaliação dessa criança. Eu preciso saber o que ela sabe, que são as habilidades, o que ela não sabe, que ela tem uma inabilidade, quer dizer que ela não foi ensinada. É importante você saber que quando o autista, quando a gente trabalha com a questão da importância de favorecer a habilidade. Nós precisamos ensinar ele, habilitar ele para tal. Isso é importante que a gente possa ter esse entendimento, tá? O profissional clínico desenvolve objetivos para esses comportamentos com base do tratamento. É importante, então, nessa fase inicial, eu tenho comportamentos alvos. Qual é o comportamento alvo que eu quero atingir? E é diante desses comportamentos que nós vamos se preparar para poder fazer uma intervenção adequada, né? A partir de um princípio que é as necessidades dessa criança.
Após a gente identificar isso, tá? O profissional clínico, e é importante falar uma coisa para vocês, que todo trabalho com o autista de um processo de intervenção, ele é o quê? Ele é o quê? Ele precisa ser antecipação. Gente, a gente se antecipa muito, tá? Nós, enquanto profissionais que trabalhamos com autismo, nós se antecipamos, tá? A gente está sempre. Então, se eu vou montar uma sala, vou montar uma organização, antes daquela criança chegar, o meu ambiente, eu digo, o cenário, está pronto para o trabalho, né? O meu set de trabalho tem que estar pronto. Eu não posso esperar essa criança chegar e montar, já era. Tem que estar pronto, tem que estar impecável ali, esperando. Por quê, gente? Porque o ambiente precisa estar organizado e previsível para favorecer o processo de intervenção. Isso é importantíssimo, ok? Então, após isso, nós resolvemos todo e discutimos a questão do desenvolvimento de objetivos. Depois dessa seleção de objetivos, nós vamos identificar a seleção desses comportamentos alvos, né? O que é prioridade, o que são os comportamentos que são mais emergentes a serem trabalhados, tá? E aí nós vamos desenvolver mais objetivos precisos e mensurável. O que é mensurável? Aquilo que eu quero atingir, aquilo que eu vou poder literalmente avaliar se foi certo, se não foi, se ele chegou. Então, eu preciso ter isso mensurável. E aí, diante de tudo isso que eu falei até agora, o que a gente vai ter? Um relatório. Você monta um relatório, um guia de programação de ensino. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Só nesse slide, você já tem muito para o seu aluno, a sua criança dentro da escola. Só aqui baseado nessa ciência. Só aqui nesse pequeno recorte eu já tenho uma ideia. Muitos alunos me perguntam, modelo, um plano, modelo, né? Quem é essa criança? Eu preciso saber essa criança. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!